É isso, meus amigos. Vamos lá. Infelizmente, né? O Brasil foi eliminado para a Noruega. Eu acho que é uma eliminação que ela fala muito mais do que somente um campo e bola, quem marcou mais gols. Eu acho que fala muito mais sobre isso, tá? Eu, antes de começar aqui, eu só quero agradecer a você por estar aqui com a gente, tá? E sempre lembrar para poder deixar a curtida. Pode ser que eu esqueça. Muito obrigado pela sua companhia nessa Copa. A gente tem ainda muita coisa ainda. A Copa do Mundo não acabou, né? Acabou para a seleção brasileira, mas o nosso trabalho, a gente está aqui. Muito obrigado aí para quem está acompanhando junto com a gente. Cara, eu vou falar aqui para vocês. Embora eu esteja um pouco revoltado aqui, já fiz, né? Quem acompanha já os nossos vídeos mais curtos, já fiz alguns vídeos curtos sobre essa eliminação, e aí a gente já consegue desabafar um pouco aqui. Eu acho que é uma eliminação que passa por alguns temas, entre eles um pouco mais delicados até, no âmbito que eu avalio que seja muito importante para você, torcedor. Eu vou ser muito breve sobre alguns temas, como, por exemplo, me chateia demais, me revolta demais ver parte de colegas da imprensa, ver parte de colegas do jornalismo, ver parte dos colegas comunicadores, tiktokers, Instagram, youtuber, analista, pseudo-analista, não importa, que ficava escondendo de você, a cada jogo do Brasil, após um resultado positivo, a realidade da seleção brasileira. Eu lamento profundamente que nós temos uma geração hoje de velhos e novos jornalistas e comunicadores, cada um trabalhando na sua plataforma, e que esconde ou não enxerga ou é incapaz de enxergar a realidade em prol da segurança de audiência e ou falar aquilo que o torcedor que está entusiasmado quer ouvir. A seleção brasileira, em momento algum, ela deu algum traço de entusiasmo ao torcedor brasileiro. Ela era uma faísca de que o que poderia vir poderia ser uma nova oportunidade, um novo caminho, uma nova chance. O Brasil chegou para essa Copa do Mundo sem um time, era uma realidade dessa seleção brasileira. O Ancelotti tinha um ingrato trabalho de encontrar uma equipe durante a competição e ele foi incapaz de dar um jeito de jogo do Brasil, em aspas, à la Brasil. Ele pode ter encontrado o time dele, mas o time, ele era uma brutalidade ao que a gente imagina que é futebol brasileiro. A gente não teve posse de bola nem contra a Noruega. Um trabalho simplista, reducionista e preguiçoso. O Ancelotti trabalhou. Existem 6 fases de futebol. Um jogo de futebol, ele carrega 6 fases dentro dele. Bola parada, defensiva e ofensiva. Transição, ofensiva e defensiva. Construção de jogo, organização, ofensiva e defensiva. A organização ofensiva do Brasil durante a Copa do Mundo foi uma piada. Foi uma piada. Era dar a bola pro Vinícius, corre, vamos numa transição e vai. Vinícius, se você tiver espaço, vai funcionar. Se não tiver espaço, e aí, qual o repertório? O Brasil jogou uma Copa do Mundo com um repertório pobre. Pobre. Sendo incapaz até de enfrentar uma Noruega que tem dificuldade para sair jogando e ele apertar. Por quê? E aí eu vou falar para você. Por que o Brasil não quis apertar a saída de bola da Noruega? Posso te falar por quê? Porque o Ancelotti estava tão apegado a Noruega, vem me atacar, que quando você perdeu a bola eu vou contra-atacar, que o Brasil foi incapaz de tentar pautar o jogo em algum momento. O Brasil poderia ter ganho o jogo. O Brasil poderia ter ganho o jogo. Mas uma coisa a gente não pode negar. Mesmo se ele vencesse, nitidamente corre o caminho da seleção brasileira. O Brasil chega num determinado momento contra o Japão, e aí eu acho muito engraçadinho alguns profissionais que tem na imprensa, muito engraçadinho, porque eles conseguem sufocar alguns números,
contorcer número quando assim interessa, e eles conseguem passar por... Eles têm uma capacidade de torcer, de passar pro torcedor aquilo que convém de uma maneira que praticamente eles conseguem te convencer. O Brasil começou com uma chuveirada danada contra o Japão, fazendo até torcedores do Brasil falando, nossa, que estratégia boa, né? Porque o Japão defende mal a bola aérea, o Brasil botou chuveirada porque não sabe o que fazer com a bola, porra. Porque não tem jogo? Não tem uma tabela, não tem uma triangulação? É óbvio. Qual é o requisito básico? Só que por ser o Ancelotti na beira do gramado, o analistazinho, o jornalista, ele não vai falar mal. Ele vai falar que ele é estratégico. Então faz o seguinte, daqui a 15 dias começa o Campeonato Brasileiro. Você, seu analista mequetrefe, você vai falar então, quando um clube brasileiro ficar atacando bola pra dentro da área, você vai falar então que é estratégia. Não é estratégia? Ou só é estratégia quando convém falar que é estratégia? Então, só a primeira parte, tá? Fiquei extremamente pé da vida com a forma com que foi tratado o futebol brasileiro, da seleção brasileira, durante a competição. Chega na coletiva de imprensa, é uma babação de ovo do caramba, sempre desconectando, cara, sempre desconectando o torcedor. Pô, vamos conectar o torcedor, vamos torcer juntos, mas vamos conectar, até pra gente ter uma exigência melhor. Ou tá legal, tudo que tá tudo legal. Jogo. O Ancelotti, ele tinha a estratégia de quando os caras, os cintura duras, errarem, eu vou recuperar a bola e vou sair correndo. Perfeito. Poderia ter funcionado. Tiveram lance até pra isso. Teve pênalti, que foi desperdiçado, né? Fica naquela... O jogo até no início, ele poderia estar 1-1, pô. Foram centímetros de impedido lá e o pênalti. Poderia estar 1-1. O problema não é o placar, o problema é a forma com que você vai chegar nesse placar. O Odegaard tá só carimbando a bola. Sabe quem tinha que estar carimbando bola o tempo inteiro? Quem é que tinha que estar carimbando bola o tempo inteiro? O 10 da seleção brasileira. Só que o 10 da seleção brasileira, vocês sabem, né? Mas enfim, não era pra ser o 10 da seleção brasileira? Irmão, você tá enfrentando a Noruega. Tem um jogador que tá só carimbando bola. Quem é o jogador que tem que carimbar a bola? O 10 da Noruega ou o 10 da seleção brasileira? Se o Brasil não tem um jogador de meio campo pra ficar carimbando bola, tem alguma coisa errada, meu amigo. Tem alguma coisa errada. Por isso que eu falo pra você, essa eliminação do Brasil, você pode ver o resultado e falar da eliminação. E você pode se aprofundar sobre essa eliminação. Você não ter um jogador pra ficar carimbando bola, seja por falta de característica ou porque o técnico não quer, tem alguma coisa errada. O Brasil não pode chegar num jogo de Copa do Mundo contra a Noruega com 30% de posse de bola. 30% de posse de bola. Que é isso, gente? Isso fere ao futebol brasileiro, gente. Você tá enfrentando a Noruega, gente. Ah, mas só que a gente precisa da transição. Então, peraí. A nossa formação tá errada. Tá vendo como eu tô falando que essa derrota, ela tem várias camadas? Então a gente precisa de quem? O Usain Bolt, a Safa Power? Pra correr lá na frente? Peraí. Resultados à parte. Gols à parte. O Haaland é um belíssimo jogador individualmente, vai lá e faz gol. Mas vamos lá, a gente não precisa, vamos falar do jogo. Vamos falar do que foi jogado. E aí começa. Espaço pra Noruega sair jogando. A Noruega tem dificuldade pra sair jogando. Um dos problemas da Noruega é a construção que vem lá de trás e o Brasil deixando. Por quê? Fetiche pela velocidade atrás. Só correr, só correr, só correr, só correr, só correr. E aí, meu amigo, quando a bola não entrou por falta de capricho, por bola na trave, etc., Ancelotti tem que fazer uma mudança. Aí vem a autossabotagem. Se você é uma questão de raciocínio, meus amigos, deixa a sua curtida, deixa o seu like e vamos juntos nessa. Aliás, quem não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Pensa com o seguinte comigo, meus amigos. Se o Brasil pauta o seu jogo na velocidade de quem está à frente, você tem o Endrick mais à frente. O Brasil tá criando oportunidade e ele é um jogador veloz. Ele perdeu um gol cara a cara. A partir do momento que você pega o Endrick, você coloca o Endrick pelo lado direito, automaticamente você tá exigindo o quê do jogador que trabalha pelo lado? Recomposição defensiva, que o Ryan faz. O Endrick não te entrega essa mesma recomposição defensiva. Opa, você já tá se enfraquecendo sem bola. E o sem bola tá ruim, porque a gente marca com os olhos. Perfeito? E você coloca o Neymar pra ser esse jogador mais à frente. Qual é a virtude do Neymar? Vamos idealizar aqui um Neymar
hipotético do melhor Neymar, minha opinião, é o cara pra pifar a bola, pô. O Neymar, teoricamente, ele seria o Odegaard da Noruega. Ele vai pegar a bola aqui, vai mandar para um lado, vai mandar para aqui, vai mandar para o lado, vai dar o último passe, perfeito? É o cara que pode tentar ali o drible. Eu não tô nem levando em consideração se ele tava em forma, se não tava, se ele tinha que ir pra Copa ou não tinha. Eu tô pegando até o Neymar que a gente tem como referência o hipotético, perfeito? É o Neymar o 10, porra. É o homem da bola, caramba. Pra achar um Vinícius Júnior, pra achar um Endrick. Não, ele vira flecha. Você perde a tua força de ruptura. Ou o Ancelotti botou na cabeça dele que o Neymar ia, porra, eu vou botar o Neymar, que eu não contei com ele na Copa inteira porque ele tava pra se recuperar, e ele agora vai fazer um jogo de ruptura. Ele vai fazer agora aquele jogo, sabe, de arrancada. Ele vai ganhar na correria dos caras e eu vou descolar o meu atacante por um lado. O que aconteceu? Tomamos um gol. E aí você precisa o quê? Se reencontrar na partida, né? Achar um gol. E aí, meu irmão, é aquilo. Podia ter achado o golzinho? Podia. Mas aí acaba virando uma aleatoriedade do cacete. Porque o jogo da seleção brasileira foi pobre. O trabalho do Ancelotti foi pobre ofensivamente. Foi preguiçoso. Ele foi pelo caminho fácil. Qual é o caminho fácil? Eu vou ser atacado, vou jogar no contra-ataque, vou usar a velocidade do Vinícius Júnior. Um trabalho pobre, fraco e preguiçoso. Essa é a realidade. E foi assim durante grande parte da Copa do Mundo. Se o Brasil encontrou num jogo o time, uma nova oportunidade, no final das contas, o saldo ele é muito ruim. O Brasil, em nenhum momento você se identificava com o Brasil. É um Brasil que se olha no espelho e não vê um reflexo. Não adianta nada o Ancelotti cantar o hino da seleção brasileira se na linguagem da bola o Brasil falava um outro idioma. Não me venham dizer que durante os 90 minutos contra a Noruega o Brasil falava a linguagem do futebol brasileiro. Aquilo ali estava muito mais próximo para a linguagem, inclusive, da Noruega. Um Brasil que nega a bola. Então, meus amigos, eu falo para vocês. Infelizmente, tá? Quem nega a bola, a partir do momento que o Brasil nega a bola, você não tem como se aproximar da vitória. Você tá cada vez mais longe da vitória. Negar a bola, e essa seleção brasileira de 2026, na minha opinião, da Copa do Mundo, é a seleção que negou a bola. E quando tinha a bola, não tinha a menor ideia e a menor criatividade do que fazer com ela. Exceto, Vini, corre, eu conto com você. Galera, acompanha o Vini aqui na correria. Muito pouco, tá bom? Grande abraço, obrigado por você estar aqui e vambora, a Copa do Mundo continua. Ela não tem culpa de uma seleção brasileira tão incompetente. Forte abraço, galera, a gente se vê no próximo vídeo.